Todos os vereadores aqui presentes, o vereador Celcinho, o vereador Anderson, o vereador Daniel, o vereador Robson, o vereador Danilo, quem mais que está? Só os 5 vereadores, Rafael? Jorge. Quanto? Jorge. Não chegou ainda, tá? Chegou agora. Agradecer ao vereador Jorjão que está chegando aí. Agradecer a todos os nossos secretários, aos nossos colaboradores da Prefeitura e agradecer à população em geral. Só lembrando, o município de Anaurilândia, agradecer já também a presença do vereador Toninho que está chegando. O município de Anaurilândia recebeu uma indenização depois de uma grande luta junto com o Ministério Público da CESP. É bom a gente lembrar dessa situação, porque é através dessa luta que nós tivemos no passado que hoje nós estamos discutindo o presente e o futuro do município de Anaurilândia. Aqui também quero agradecer a presença do Júlio, que é o encarregado da Agroperenas, a empresa que chegou em Anaurilândia, que está fazendo parte deste desenvolvimento. Então, nós recebemos, depois de 15 anos, uma ação que o município de Anaurilândia entrou contra a CESP e que teve todo o aval e o apoio do Ministério Público. Eu costumo dizer às pessoas de que o doutor Quirino foi fundamental nessa ação para o êxito do município de Anaurilândia, através da advocacia do município, dos advogados contratados, e o apoio fundamental do doutor Quirino, nós conseguimos o êxito de uma ação transitada em julgado no Supremo Tribunal Federal. Claro que era uma ação milionária e que ainda, se nós tivéssemos na época e naquela oportunidade entrado com ação de cumprimento de sentença, talvez nós estaríamos até hoje atrás desse dinheiro da CESP. Aí chegou o doutor Quirino, chegou o Procurador-Geral de Justiça, chegou o presidente da Assembleia, chegou o governador do estado, que na época era Reinaldo Azambuja, e falou: Edinho, não vá debater na justiça, porque a Anaurilândia precisa do encaminhamento hoje. As pessoas que precisam de moradia, as pessoas que precisam de remédio, as pessoas que precisam de um cuidado especial, precisa hoje, não precisa daqui a 10 anos. E nós tínhamos um fator que era uma ação transitada em julgado e que poderia levar mais 10 anos ainda para receber esse recurso. Então, através de uma conversa que nós tivemos juntamente com o doutor Quirino, com o procurador-geral, com o governador do estado, com os vereadores, com o presidente da Assembleia, nós resolvemos fazer um acordo. E nesse acordo, todos têm conhecimento, e resultou-se um resultado milionário para a Prefeitura de Anaurilândia. Eu preocupado com a situação do município de Anaurilândia, porque no mandato anterior, já o município havia recebido 17 milhões de reais. E naquela época, a gente não viu nem R$1 de benfeitoria para o município de Anaurilândia. E nós estávamos assim, prestes a uma nova eleição. Eu procurei o Ministério Público, que na época era o doutor Alain Aracati, que comandava, e falei: eu não quero fazer uso desse dinheiro sem consultar a população. Foi aí que eu chamei o doutor Alain para se fazer um TAC, um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, para que o Ministério Público pudesse supervisionar aonde o Executivo iria fazer o investimento dos recursos. Procurei o doutor Alain, a princípio era 50% para ficar livre para o Executivo gastar, aonde ele achasse que poderia gastar de acordo com o desenvolvimento do município, e a outros 50% seria feito através de audiência pública. Quando o doutor Alain viu que realmente nós íamos fazer o acordo e receber o dinheiro, o senhor me desculpa, doutor Quirino, mas o Ministério Público ficou de olho no dinheiro, achando que o dinheiro fosse do Ministério Público, sendo que era uma luta do município. Aí ele disse o seguinte: não, eu só faço o TAC
Se for 80% que fica rolado desse TAC, 20% fica livre, que seria 13 milhões de reais para você gastar onde você quiser. Houve uma discussão, o dinheiro ficou parado quase 2 anos no cofre da prefeitura, sem a gente poder gastar o dinheiro e sabendo da necessidade que tinha o município. Daí então, o doutor Alain pediu transferência, foi para o município de Iviema. E em seguida, o procurador nomeou o doutor Quirino e nós colocamos para o doutor Quirino a necessidade do município fazer investimento para a nossa população. Fizemos a audiência pública, parou a audiência pública, por quê? Entrou a pandemia, era proibido se reunir, a Câmara autorizava o que a gente necessitava, aos poucos foi autorizando alguns investimentos. Exemplo, a situação da fecularia, a situação do laticínio. Então isso aí foi consultado com a Câmara e a Câmara me autorizou. Votou a normalidade. No último dia 13 de outubro de 2022 nós fizemos uma audiência pública. E na audiência pública foram aprovados vários projetos que a gente poderia desenvolver de acordo com a capacidade de investimento do município. Nós conseguimos avançar em alguns pontos e não conseguimos avançar em outros pontos. Aí eu falei, doutor Quirino, nós precisamos fazer uma nova audiência pública. Por quê? Tem vários assuntos que tem que ser debatidos. Aí foi marcada essa audiência pública para o dia 28 de agosto, que é a data de hoje. Então quero agradecer aqui mais uma vez, doutor Quirino, a presença do senhor, tá? Para que a gente possa discutir aqui com os vereadores, para que a gente possa discutir com os nossos secretários e com a nossa população aqui sobre os assuntos que nós vamos tratar na audiência pública de hoje. E agradecer também, Rafael, a compreensão que sempre a Câmara tem nos apoiado, né, nessas questões aí do desenvolvimento, tem participado junto conosco. Então vou passar aqui, doutor Quirino, para que o senhor possa proceder aí o que nós informamos aí. Se tiver alguma coisa que não tiver na pauta, a gente discute. Isso aqui é uma assembleia e eu sei que o senhor tem um bom senso para que a gente possa desenvolver. O que nós estamos fazendo aqui é discutindo uma situação de investimento no município de Anaolândia. E se alguém quiser alguma explicação do que já está acontecendo, eu estarei aqui e não vou fugir dessa situação de discutir os temas mais relevantes para o nosso município. Muito obrigado. Oi. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui a pessoa, nosso prefeito municipal, Edinho, nosso presidente da Câmara, Rafael, todos os presentes. Antes de começar essa audiência, eu queria dizer o seguinte: a luta continua. Nós cumprimos uma etapa apenas do que estava sendo, foi proposto, que é proposto. Sexta-feira agora, para minha alegria, pela primeira vez, o governo do Estado de Mato Grosso do Sul, na Procuradoria Geral de Justiça, presente o secretário do Meio Ambiente, o Jaime, estava o secretário de Segurança Pública, o comandante-geral da PM, e o pessoal do IMASU, e do outro lado, os representantes da CESP. Foi a primeira reunião, para que vocês possam ter uma ideia, que foi feita após a privatização da empresa. 5 anos se passaram. Em 2018, assim que nós fizemos o acordo, logo em seguida a CESP foi vendida. Hoje é uma empresa chamada Auli, mas usa o nome de fantasia ainda, CESP. E nós nos reunimos na sexta-feira para tratar de um assunto referente às vargens do Parque do Rio Viema, e nós colocamos naquele acordo ambiental a obrigação da empresa de manter a verba de manutenção do Parque de Viema. Hoje é 125 mil vermes por ano, né? Então,
hoje daria mais ou menos em torno de 7 milhões por ano. É um compromisso que está sendo renovado por 10 anos, porque tem um prazo para prestar, mas é um compromisso centenário. Enquanto tiver a usina sendo operada, funcionando, vai ter aí o parque, vai ter que ter a manutenção desse recurso. Para vocês terem uma ideia, projetando aí para 30, 40 anos, nós vamos fazer uma coisa de 50 a 200 bilhões de reais só para a manutenção do parque de Viena. Foi parte daquele acordo que nós fizemos em 2018. E ali foi alentado, o Procurador-Geral de Justiça já chamou à cena a necessidade de começar a conversar sobre outros temas, né? Ver o que está acontecendo na nossa região, para que possa, evidentemente, haver um diálogo. Para que vocês tenham uma ideia da questão do diálogo, é importante que quem comprou Jupiá e a Solteira, até hoje a gente não conhece a cara deles. Nem o governo do Mato Grosso do Sul. Tá? Então, a privatização lá de cima, por um grupo chinês, eu acho que foi chinês, não sei, não tem um representante. O governo do Mato Grosso do Sul ainda não teve uma conversa, um diálogo com esses representantes dessa usina, né? Que é muito maior que a Porto Primavera. A Ilha Solteira é uma das quarta, quinta maior geração do Brasil, né? É muito grande. E nós estamos voltando ao diálogo. Talvez vocês não saibam, o Edinho não fala para vocês, mas o Edinho vai estar em Brasília no dia 6, junto ao IBAMA, para tratar de um assunto sensível na Unilândia, que são as encostas. Nós já estamos arrepiando o cabelo em cima disso aí, né? Já tivemos umas conversas, solicitei ao prefeito, ele vai lá no IBAMA, vai fazer a defesa, que eu infelizmente não poderia ir, porque eu já não tenho mais aquela atuação regional, né? Eu, em 2009 a 2018, eu tinha uma atuação regional, que abrangia de Três Lagoas até Bataiporã. Agora eu estou limitado à minha comarca de origem, Bataguaçu, e aqui, emprestado, com muita honra, na Unilândia, né? E para que a gente não tenha mais aquela liberdade, aquela disponibilidade de poder acompanhar assuntos fora dessa área, né? Então, o prefeito é o nosso portador, falei com ele, orientei ao Edinho, ele vai estar defendendo a Unilândia no silêncio, né? Mas vai estar defendendo lá no IBAMA, lá em Brasília, isso no dia 6 de setembro. Então tem muita coisa que tem que ser desenvolvida. Eu acho que é importante vocês, a presença de vocês, é importante que, para não deixar esquecer a história. Muito mais do que resolver essas questões aqui, que nós vamos colocar, é que vocês mantenham na lembrança, entendam que essa função de proteção ambiental, de defesa do patrimônio ambiental da Nova Unilândia, não acabou, não morreu não, é responsabilidade de todos. Hoje nós aqui, amanhã quem estiver sentado na mesa da presidência da Câmara, quem estiver com o promotor, quem estiver com o prefeito, né? É preciso sempre ter um olhar atento a essa situação, porque a natureza ela cobra um preço muito grande se a gente não estiver atento. E nós temos que preservar, temos que garantir o patrimônio que é a Nova Unilândia, né? Então vocês levem isso, levem essa história, conversem com os filhos, parentes, amigos, não deixe esse assunto morrer. Não deixe, né? Porque é importante estar sempre olhando a isso. Eu tive aqui, antes de começar, queria fazer uma ponderação. Qual que é o melhor horário de fazer uma audiência pública? É igual você perguntar, qual o dia que você quer morrer? Segunda-feira um vai dizer que não, terça também que não, cada um vai ter um motivo. Aí vai fechar o fim da semana e ainda vai ter o dia da morte, né? A gente tem que estabelecer um horário, né? 6 horas vem mais gente, às 8 da manhã vem mais gente. Então a gente estabeleceu um horário, e a gente tem que ter a prática forense, tem que ser um período que a gente está disponibilizado, né? Mas o mais importante é que eu não estou vendo nenhum prejuízo. Ah, mas podia ter mais gente? Sim, mas os principais agentes estão aqui dentro. Eu vou dizer para vocês, os vereadores,
Se não bastasse isso, um homem que foi eleito pelo povo. Né? Eu acho que a gente precisa entender o processo democrático. É claro que a gente está aqui para poder... e hoje eu tive uma situação que até é meio constrangedora, eu estava conversando com um fiscal de renda lá em Bataguaçu, e falou, olha, eu vou ter uma audiência pública lá em Anavilândia, né? Ele disse, é para autorizar a construir portal? Eu falei, não, o Ministério Público não vai permitir isso. Essa é a ausência da audiência pública. Né? Isso que mata. Você permitir que certas coisas sejam feitas porque o povo não foi ouvido, não estava presente. Eu acho que aqui ninguém, e principalmente a gente, está disposto a autorizar a construção de portais. Eu acho que a Navilândia tem muitas necessidades, pelo que eu estou vendo aqui, tem dívidas para pagar, que precisam ser honradas, e isso impacta o orçamento público, a atividade pública, e nós temos que aproveitar da melhor forma possível esses recursos. Agora, preste atenção, eu não estou aqui para ensinar o prefeito, eu não posso fazer, nem quero fazer, e nem pretendo fazer a função do prefeito. O prefeito foi eleito pelo povo. Né? Evidentemente que ele faz as escolhas políticas. O que é política? A política é o seguinte, eu tenho um cobertor curto e tenho que saber a quem que eu vou cobrir. Se eu cubro no pé, eu descubro a cabeça. Se eu cubro a perna, eu descubro o corpo. Aí vai. O dinheiro não dá para... Todas as necessidades são fundamentais. Quem diz que uma necessidade é menor que a outra? Se é necessidade, é porque precisa. A pergunta é, eu tenho que fazer escolha. Né? E é horrível. A coisa mais horrível do mundo é você ter que fazer a escolha. Porque se eu atendo A, acaba não atendendo B. Eu recebo aplauso de um lado e crítica do outro. Eu não consigo, e não existe recurso para fazer tudo. Né? E essa missão é de quem se propôs a fazer. Né? Correu as ruas, eu não corri rua, eu não entrei em casa, eu não pedi voto, eu não me sujeitei, eu não conversei. Então quem fez isso merece o respeito. Né? Então veja bem, aquilo que está sendo colocado aqui, eu formalmente, só vou fazer a questão formal, eu não estou vendo nada de errado, nada de imoral, nada de ilegal, certo? A proposta saiu do Poder Executivo, existem algumas propostas do Poder Legislativo, então, aparentemente, nenhuma delas eu tenho qualquer reserva. A questão aqui é vocês, de repente, falar, olha, em vez de fazer isso, sugerir, e aí nós temos que respeitar o prefeito. Se o prefeito falar, não, eu preciso repensar, eu preciso de um prazo para pensar sobre isso, a gente retira de pauta e volta para outra oportunidade. Nós temos que aprender a lidar com isso. E a responsabilidade é do cidadão. O que é o cidadão? É quem elege. Se eu não concordo com as atitudes, com a administração, com a forma que está sendo administrado, eu vou, na hora do meu voto, eu vou dizer o que eu penso. É ali que eu reclamo, é ali que eu decido, é ali que eu falo. Não me serve. Ou não, concordo, está certo e apoio. Né? Então a gente precisa entender isso. Então não cabe ao promotor de justiça vir aqui tomar a prefeitura e querer fazer as vezes disso. Nós estamos aqui instrumentalizando, ouvindo o povo, e agora vocês têm que falar. A hora de gemer e de gritar e de ponderar é agora. Né? E para a gente poder ver se a gente vai seguir essa pauta, ou se vai tirar alguma coisa da pauta, se vai esperar uma outra oportunidade, né? E aí é uma questão que a gente vai poder decidir aqui. Essa me parece que é a quarta audiência pública. Teve duas antes da pandemia, aí nós paramos, só que aí aconteceu uma situação. O Edinho, o prefeito, o município não para, gente. Administrar um município é uma coisa assim complicada.
A demanda é diária, a situação é diária, não tem como esperar daqui, vou esperar 2 anos para começar a tomar decisão. Aí ele me procurou nessa época e falou, olha, quem é que representa o povo? Quem é que tem a voz do povo? A Câmara de Vereadores. Então a gente não pode reunir a população, né? Pelo menos tentar ouvir, escutar alguma coisa diferente, essa autorização aos vereadores, para que você não ingesse, para que você continue a fazer a tua gestão. Então foi feito um período que foi sob o comando direto da Câmara dos Vereadores. Agora que a pandemia deu uma segurada, voltamos a conversar, certo? Então, eu preciso que vocês entendam o papel do Ministério Público. Entendo a reclamação do Edinho, a gente precisa dar a forma, e aqui fica o seguinte, aquilo que nós combinarmos, está vendo essas fotos aí? Tudo isso aí que vocês estão vendo vai vir para o meu processo. E eu quero saber, o Edinho falou para mim que ia fazer o muro, vai ter que fazer. Agora não vai ficar parado no meio do caminho, ele vai ter que concluir essa obra, né? Ele disse que tinha um recurso, que o recurso era necessário, suficiente, e agora ele vai cumprir. Então isso eu vou fazer, essa é a minha missão. Evidentemente que o promotor não vai substituir o Tribunal de Contas. O promotor não vai substituir a administração pública municipal. Para poder fazer uma obra, tem um processo, um procedimento administrativo licitatório, tem toda uma forma de contratação, tem toda uma forma de fazer despesa, tem toda uma forma de fazer pagamento. Eu não fiscalizo isso. Sabe por quê? Porque nós já temos o Tribunal de Contas. Lá a gente precisa saber cada macaco no seu galho. Se o Tribunal de Contas vê alguma ilegalidade, vê algum erro no encaminhamento dessa obra, ele vai tirar uma cópia, vai apontar para o MP, se for a nossa atribuição, improbidade, processo crime, vem para a gente. Mas isso no seu devido tempo. O que o promotor faz aqui eu quero saber, foi licitado? Eu sei que o processo é licitatório, eu não preciso do processo, eu quero o status da licitação. Eu quero o contato da empresa. Eu quero o relatório fotográfico do desenvolvimento da obra. E eu quero, no final, o termo de recebimento definitivo da obra. Então eu sei que aquele compromisso foi cumprido e eu arquivo. E qualquer cidadão pode ir lá, daqui 10 anos, se quiser, lá no Ministério Público, pegar pelo menos uma síntese daquilo que foi realizado. Então nós não estamos aqui para substituir o prefeito nas decisões, nas tomadas de decisões. Nós não estamos aqui para substituir a fiscalização da Câmara Municipal, que também tem essa missão anterior ao TCE, né? Porque, na verdade, o TCE acho que é órgão auxiliar de vocês, né? Acho que é o contrário. O poder é vocês. O TCE ele é órgão auxiliar da Câmara do Vereador. E quem fiscaliza essa parte aí é a Câmara dos Vereadores. Aí depois vai para o TCE, que faz a parte mais aprofundada. E não estamos aqui para poder tomar lugar de ninguém. Estou aqui para assegurar a forma, ouvir vocês e tomar uma decisão. Bom, feito esses esclarecimentos, vamos começar. A gente vai seguir a pauta, Edinho. O prefeito fez uma pauta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 situações. A Câmara me apresenta 1, 2, 3, 4, mais 4 situações. Se tiver alguém, apesar que não está aqui, se o prefeito achar que é possível discutir esse assunto, que for levantado aqui, a gente tenta pôr e ele abarca, porque tudo, veja bem, quando você fala, e eu vou querer saber qual o custo, qual o recurso que nós temos em caixa, e qual o custo dessa proposta, porque não adianta eu quero pintar de azul, puta, qual que é o custo disso? Então não é ter só uma ideia, é ter uma proposta, né? Tem que saber valor, e aí a responsabilidade fica do prefeito. Tem isso no caixa? É possível? Não é? Como é que é? Para a gente poder seguir em frente.
Bom, a primeira situação que foi colocada, e eu queria o esclarecimento do secretário de Finanças. Está dizendo o seguinte aqui: pagamento da segunda e terceira parcela do acordo referente ao precatório de requisição de pagamento do unitário que vencerão no exercício 2020, desde 2024. Quem é que pode? O secretário está aqui, Ed? Marcelo. Pode explicar para nós o que está acontecendo, o que é isso, qual que é o valor, qual que é se não fizer isso, o que implica para o município? Boa tarde. Esse precatório, doutor, é um precatório que o município tem com a empresa Incorel, que são de obras dos anos de 1991 e 1992, que não foram pagas na época, virou um processo, e desde 1996, esse processo vem correndo, virou precatório. O ano passado, o município fez um acordo de parcelamento desse precatório e nós demos a entrada de 15%, que foi R$ 2.685.845,47. E nós temos 5 parcelas para pagar, em 5 exercícios financeiros. E a primeira parcela este ano, que hoje eu tirei o extrato, está em R$ 4.089.373,67. Então, todo ano, essa parcela vai aumentar, né? Porque são 5 exercícios e o valor não deixa de ser atualizado. Está se pedindo a liberação desse recurso de 4 milhões para 2023. Até quando tem que pagar isso? O final é 2027. Este ano tem data? 31 de dezembro. Ele é o último precatório do ano. Se pagar antecipado, tem desconto? Não. Assim, se pagar até o final do mês é R$ 4.089.373,67. Se deixar para pagar lá em dezembro, vai subir uns 300 mil ainda. Porque se pagar, a gente vai render os 4 milhões, rende esses 300 mil. Alguém já fez esse cálculo? Não. Hoje está pagando o quê? Vocês estão ganhando o quê na financeira? Hoje a gente recebe uns 280 mil, mas o saldo total que tem na conta que é 27, 28 milhões. Então, qual que é a proposta disso? Você está querendo tirar uma cota para esse ano e reservar uma cota para o ano que vem, já pagaram tudo? Não. Reservar? Ou reservar, não. Nós não podemos pagar a prestação do ano que vem sem pagar as parcelas anteriores, porque tem uma lista e esse é o último do ano, então a gente não pode antecipar. Aqui no caso seria só fechar para 2023, deixar 2024 para depois? Você vai engessar o recurso, vai deixar no caixa o recurso que não tem que pagar, pode usar esse dinheiro para outras coisas, entendeu? É o seguinte, se você falar, você vai ter que tirar os 8 milhões e deixar fora. Não é melhor só pagar esse ano, deixar esses 4 milhões no caixa, quem sabe se tem uma outra proposta? Não sei. Estou colocando como uma coisa a se pensar. Se precisa fechar as 2 parcelas agora, no ano que vem a gente volta aqui. Não sei qual que vai ser o município, não sabe disso aí. Teve uma déficit de arrecadação. O governo federal, a coisa está apertando o cinto, e de repente, bom, aí é uma questão tua, eu só estou colocando e ponderando, você precisa as 2 parcelas, já que estou podendo pagar uma, é melhor liberar só uma e acabou? A questão é que o município, além dessa situação, tem um precatório de R$270 mil também que deve para ao Banco Real. Na época fizeram um aro, antecipação de receita orçamentária de R$400 mil naquela época, e isso aí o município levou o nome do município para o Cadim, tá? E não teve como. Nós trabalhamos em cima dessa situação, dessa receita que foi antecipada, e surgiu esse
precatório para a gente pagar a R$279 mil que antecede esse precatório aí, esse precatório milionário que tem. Então, o pensamento nosso seria deixar autorizado, e aí no final desse ano, já no início do ano que vem, que é um ano eleitoral, já estaria autorizado para o município antecipar o pagamento para janeiro ou fevereiro. Porque nós não vamos poder pagar os dois agora de uma vez. Então o pensamento nosso era esse, para economizar aí uns R$600 mil em cima dessa situação, desse precatório aí. O dinheiro está reservado, o dinheiro está reservado. Nós temos 27 milhões na conta. 70 mil o município tem. Esse vai dar um jeito de pagar esse recurso para poder liberar o espaço para pagar, porque esse é o último. A ordem dos precatórios é por ordem de chegada, e esse precatório é o último. Então nós temos que pagar todos os que antecedem esse de 4 milhões, que é o seguinte, olha, além dessa situação, para deixar a população bem informada, tem mais um precatório de 17 milhões de reais, que ainda não foi expedido, e que deve ser expedido agora para pagamento em 2025. Uma outra situação que nós vamos ter que conversar no ano que vem, para ver se a gente consegue uma redução. Esse precatório aqui que nós estamos discutindo, eu pedi para o doutor Galindo e pedi para um advogado nosso, que faz essa parte também em defesa do município, para ir no Tribunal de Justiça e conversar com os donos do precatório, para ver se a gente conseguia matar essa situação, eles dando um desconto para o município. É claro que essa situação, nós iríamos ver um desconto, trazer para uma Assembleia, levar o conhecimento do Ministério Público, e essa situação seria acertada com o vice-presidente do Tribunal de Justiça, que é a pessoa que cuida a respeito de precatório. Por quê? Senão torna-se inviável a situação do município. É uma situação que não tem como, se você não fizer isso. Olha, antes a gente já sabia dessa situação desse precatório. Só que o gestor que nos antecedeu teve uma infelicidade muito grande de poder parar de pagar um regime especial. Eu fui em Brasília, conversei ainda na época com o senador Ramstedt, tinha a preocupação dessa situação dos precatórios, porque ia virar precatório e um dia o município ia ter que pagar. O doutor Ramstedt, que era presidente do Senado, teve uma súmula do Senado que autorizou os municípios a participar de um regime especial que ia ser descontado 1% da corrente líquida todo mês para depositar no Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça ia ser responsável para fazer o pagamento dos precatórios. O que aconteceu? Nós fomos lá, fizemos esse trabalho, saiu essa súmula, beneficiou todos os municípios brasileiros. Todos os municípios brasileiros têm dívida. Todos os municípios têm precatório. O que ocorreu? Parcelou 1% da corrente líquida. Esse 1% da corrente líquida naquela época dava em torno de 25 mil reais, porque era em torno de 2,5 milhões que nós estávamos recebendo. O município ia pagar tranquilamente. O nosso gestor anterior, ele suspendeu o regime especial. E em virtude dessa suspensão do regime especial, o município de Anouranda ficou fora. Então não tem por onde correr. Ou você paga, ou chega no final do ano, quem vai sofrer é os nossos funcionários, é a nossa população. Por quê? O dinheiro que tiver na conta, o Tribunal de Justiça sequestra o dinheiro. O 13º vai ser dia 20. Eles vão lá em dezembro e passam a mão no dinheiro. Sequestra o dinheiro. A justiça é desse jeito. Tem o dinheiro na conta, vai lá e sequestra o dinheiro. Então, o que eu quero fazer? Eu quero me anteceder a essa situação e ter a liberdade de poder fazer a negociação e deixar o nosso sucessor aí sem esse problema para poder carregar. Porque caso isso não aconteça, o município de Anourândia vai pagar pesado pelo custo. Rafael, por favor, venha à mesa aqui, nosso convidado, nosso juiz. Bom, acostumado por área vamos fazer
colocando aqui, quero agradecer aqui a presença do Dr. Rafael, que chega no município de Anaulândia e vai trabalhar conosco aí, se Deus quiser, uns 10 anos, 20 anos, aposentar por aqui, tá? Nós tínhamos aqui uma pessoa muito querida nossa também, o Dr. Túlio, né? Que foi remanejado, não sei, para onde que ele foi, Dr. Rafael? Para Sonora, foi lá na outra ponta, lá no norte, saiu do sul e foi para o norte, mas fez um belíssimo trabalho. Sempre a gente teve a oportunidade de discutir os assuntos de prioridade do nosso município. Quero desejar ao senhor aqui, como prefeito dessa humilde cidade, boas-vindas, né? Que o senhor tenha a bênção de Deus na sabedoria e na decisão de um juiz. Sempre a gente torce para que as pessoas que fazem o julgamento tenham a sabedoria divina, porque é isso que importa, e, né, a gente pensa numa justiça onde ela possa realmente atender, e principalmente aqueles que mais precisam. E o município de Anaulândia está discutindo uma dor imensa a respeito de uma decisão judicial, que eu vou falar para o senhor, eu não sei por onde começar e nem sei como nós vamos concluir. Estava discutindo aqui, nessa audiência pública, para o senhor tomar conhecimento, uma decisão que teve, quando eu assumi a prefeitura, o meu primeiro mandato foi em 97, tinha umas dívidas que nós não concordávamos com essas dívidas, e nós fomos à justiça, e infelizmente o município foi perdendo, fizemos um recurso, porque não era justo e o serviço não havia acontecido. Fomos até o Supremo, perdemos no Supremo, virou precatório, e precatório o senhor sabe, não tem jeito, ou paga ou sequestra, né? E aí nós estamos discutindo um precatório aqui de 17 milhões de reais que o município ficou devendo, e o ano passado, nós tínhamos uma decisão do juiz aqui que pediu até inclusive para cancelar o precatório, mas chegou o doutor Túlio e entendeu que não podia cancelar, que já fazia tempo que estava na fila e que tinha que dar andamento nesse precatório. Aí o que aconteceu? Fui até Campo Grande e com o vice-presidente do Tribunal de Justiça eu consegui negociar. Eu dei uma parcela de 15% e depois parcelamos em 5 anos, né? 5 anos para pagar. Só que nós estamos discutindo aqui com a comunidade que nós temos um recurso